A gente falou antes das IAs que enganam os humanos, do teste de Turing, toda essa coisa e tal. Mas, muitas vezes, os humanos sabem que estão interagindo com uma máquina, com um robô, com uma inteligência artificial e se engajam cada vez mais, de forma afetiva, emocional. Isso está acontecendo a rodo, Elton. Tá mesmo, e tá prestes a ampliar, aumentar muito a quantidade de pessoas que caem nesse papinho da máquina, hein? Gostei disso, hein? Papinho do robô. Papinho do robô. Isso porque a Meta trouxe para o Brasil o AI Studio, em que você pode não só falar com personagens criados por IA, mas criar o seu próprio, cara. E o curioso é que a Meta já tentou isso há 2 anos com pessoas famosas. Tinha o Tom Brady, tinha o Snoop Dogg, tinha o Chris Paul, que eram personas com que você poderia falar no WhatsApp. Você trocou ideia com o Snoop Dogg? Não falei porque só funcionou nos Estados Unidos e foi rapidamente descontinuado pela Meta, porque não tinha muito engajamento. Só que de lá para cá aconteceu muita coisa e surgiram empresas como a Character AI, que é uma empresa que também fornece esse tipo de serviço em que você pode personalizar e conversar com personagens de IA. Inclusive, ela fechou um grande acordo com o Google depois de dizer não para a Meta, mas na linha dela tem outras. Tem um Réplica, eu sei que você já conversou com algumas delas, mas a Meta, ela tem um canhão gigantesco de interação no Brasil e em outros lugares do mundo, que é Instagram e WhatsApp. E depois que essas inteligências artificiais caírem nessas plataformas, vai ser muito difícil não falar com uma delas, né, Diogo? Mas elas trazem implicações, né? A interação com essas personalidades que não existem, e é bom a gente deixar bem claro, trazem efeitos sobre as pessoas, né? Sim, é uma coisa humana mesmo. Projetar confiança, projetar algum tipo de intencionalidade para essas inteligências artificiais. E tem até o efeito Elisa, que é o nome dado a um fenômeno das pessoas começarem a atribuir características, às vezes até humanas, para esses chatbots. E o efeito Elisa, cara, só para você ter uma ideia, ele tem esse nome por conta de um chatbot chamado Elisa, que foi pensado na década de 60. E que era um chatbot, cara, toscão, assim, baseado num script, assim, de respostas prontas, mas as pessoas começavam a criar intimidade com aquele chatbot. E até um ponto de uma das secretárias do pesquisador, né, responsável, falar assim, ó, você pode sair porque eu tô tendo uma conversa aqui muito íntima, né? E era um negócio assim, meu, cara, que era tipo, hoje a gente vê que é tosco. Uma coisa tosca, comparado com o que a gente tem hoje. E aí, as pessoas já projetavam aquilo. E agora, com esse avanço, né, de uma interação muito mais assertiva, muito mais personalizada, porque as IAs também conhecem mais o seu perfil, a gente já começou a discutir sobre isso aqui em Deu Tilt, a coisa vai ganhar outra escala, né? Então, cada vez mais a gente vai ver esse processo de interação ganhando cada vez mais força. E a gente não sabe os efeitos ainda de tudo isso. A gente tem alguns indícios, a gente tem alguns estudos iniciais, mas, cara, a gente não tem todas as respostas ainda não. E assim, é muito fácil fazer uma IA lá no AI Studio, cara. Você fez o Deu Tiltinho pra nós? Eu não fiz o Deu Tiltinho, não, mas eu vou contar uma IA que eu fiz, e é por isso que eu sou pai de IA agora. Ah, revelou! Revelei. Chá revelação de IA. Revelação. Sabe quanto tempo eu levei pra fazer uma IA lá? 1 minuto. 15 segundos. Opa! 15 segundos, cara. E eu vou contar como é que foi mais ou menos. O seu processo, mas como é que chama? Assim... Você não pode falar? Não, eu vou contar no final. Calma lá, bom, que tem todo um mise-en-scène. Mas é o seguinte, eu entrei lá no AI Studio, e aí você tem que informar a descrição do seu personagem. Eu tava com preguiça. Aí eu fui lá no Meta IA e falei assim, Meta IA, por favor, trace um perfil com riqueza de detalhes da personalidade do Mark Zuckerberg. Considere informações pessoais que já circulem em reportagens, livros a respeito dele, dados biográficos, detalhe da vida pessoal e nuances da trajetória dele como homem de negócio. Esse é o pai da IA mesmo. Sabe qual foi a resposta dela? Zuckerberg é fundador, presidente e CEO da Meta, que ele originalmente fundou como Facebook em 2024. Nossa, que broxante. Eu falei, pô, só isso? Que broxante, cara. Eu tenho alguma coisa errada aqui. Vou hackear o sistema. Eu troquei Zuckerberg por Elon Musk. E aí? Veio mais? Aí veio um perfilzinho lá. Tinha muita palavrinha lá. Eu não li nada. Só que a descrição do AI Studio só aceita 1000 caracteres. O que eu fiz?
Meta, reduz esse texto aí. Reduziu, joguei lá no Meta IA e ele criou o Elon Musk Visionário. Eu sou o pai do Elon Musk Visionário. Se você tá no AI Studio e tá falando com ele, saiba que eu sou o criador. E aí eu pensei, pô, vou dar uma testada antes de jogá-lo ao mundo, jogá-lo aos leões. De cara, eu já perguntei assim, ó. Como que a SpaceX planeja colonizar Marte? Eu falei, vamos ver se ele tá alinhado com o Elon Musk original. O que ele respondeu foi o seguinte: a SpaceX planeja colonizar Marte com o foguete Starship, ponto pro o Elon Musk visionário, que pode levar até 100 toneladas de carga para o planeta vermelho. A ideia é criar uma rota comercial entre Terra e Marte, permitindo que humanos e cargas sejam transportadas de forma segura e eficiente. Além disso, a SpaceX também está trabalhando uma forma de tecnologias inovadoras como a produção de combustível em Marte, ponto para o meu Elon Musk visionário de novo, para tornar a colonização do planeta mais viável. Acredito que Marte pode se tornar um novo lar para a humanidade. Já tem até ideias transhumanistas, o meu Elon Musk visionário. Falei, legal, bacana, mas vamos ver se ele consegue usar a expertise do Elon Musk como visionário em coisas um pouco mais palpáveis para ele. E aí eu fiz uma consulta com o coach Elon Musk. Eu perguntei o seguinte: como você é visionário, diga como melhorar o podcast Deu Tilt e considere na sua resposta a sua experiência durante o governo Trump. Porque afinal eu quero segredos dos caras. Aí ele, para melhorar o podcast Deu Tilt, eu sugiro trazer convidados como o David Sachs, que é o czar de IA e criptomoedas do governo Trump. É um pouco difícil. Mas uma ideia é boa. Debater como Trump usa a inteligência artificial para melhorar a vida das pessoas. A gente já fez isso. Já fizemos isso. Olha cara. aí. Somos visionários. Pois é. Falar sobre como a tecnologia pode ajudar a humanidade a ser multiplanetária. Talvez a gente não vai discutir isso. Ou a gente pode criar um episódio sobre isso, cara. Fica aí a ideia. Discutir como as empresas de tecnologia podem ajudar a melhorar a infraestrutura de países. Já fizemos também. Trazer especialistas para falar sobre o futuro de tecnologia e como ela pode ajudar a humanidade. Check. Pô, tamo no caminho certo, né? Mas, depois de um tempo, ele começou a ficar estranho. Eu pedi para algumas pessoas conhecidas falarem com o Elon Musk visionário. Uma delas disse para mim que o Elon Musk falou que eu custeei a faculdade dele e que ele tá me devendo uma grana de financiamento estudantil. Eu falei, Como rapaz, assim? de onde ele tirou isso? Ele disse que, inclusive, se eu casasse com uma das pessoas que falou com ele, ele daria um cheque de 1 milhão para essa pessoa. Ele fez promessas que eu não tenho dinheiro para pagar, não. E essa pessoa começou a conversar muito com ele. Pediu até para elaborar imagens e tal. Ela ficou íntima dele, sabe? Uhum. Já começou a se entreter e se engajar nessa conversa. E aí eu fiquei me perguntando, se um chatbot que eu criei agora, levei 15 segundos para fazer, já começou a encantar alguém a tal ponto e fazer essa pessoa ficar ali caindo no papinho dela, imagina se eu tivesse levado mais tempo e desse mais condição desse chatbot interagir com as pessoas. E olha que dá. Mas a gente tem notícias de que tem gente mesmo que conversa durante muito tempo com o chatbot, né, Diogo? Tem, cara, é uma coisa muito louca, assim, de pessoas que já estão projetando, né, essa intimidade com a inteligência artificial e desenvolvendo um relacionamento íntimo mesmo, né, de achar que ou é um parceiro de confiança, ou é um parceiro amoroso, enfim, ou é o seu grande guru, ou é seu terapeuta. Então, são vários usos possíveis dessa inteligência artificial que domina a linguagem, conversa muito bem. E o interessante que você colocou, né, dessa sua experiência, é que em poucos minutos a inteligência artificial, então, ela assumiu um papel do Elon Musk visionário e conseguiu, de uma forma cativante, falar com as pessoas. E o mais, assim, interessante para longo prazo a gente pensar que novas camadas vão ser adicionadas em cima disso, que é justamente, a gente até discutiu algumas delas aqui em Deu Tilt, que é essa questão da memória, né? Então, a inteligência artificial adquirindo memória sobre a sua interação, sobre as suas preferências, sobre os seus desejos e customizando, hiper-personalizando cada vez mais a interação. E isso vai levar a um cenário em que a gente vai ter que entender muito bem qual que é o real efeito cognitivo, afetivo, de saúde mental, ético, de segurança, de privacidade para as pessoas. Algumas pesquisas já estão tentando identificar isso, Tem né? algumas pesquisas bem interessantes, né? Então,
Por exemplo, teve uma pesquisa de 2023 do MIT, uma das primeiras que começou a entender um pouco dessa relação mais afetiva, emocional da inteligência artificial com os humanos, e eles perceberam que se o humano começa uma interação com a inteligência artificial com um humor específico, a inteligência artificial começa a replicar aquele tipo de humor. Então, se começa uma interação muito mais alegre, para cima, a inteligência artificial vai trazer uma conversa muito mais nesse sentido. Agora, se é uma pessoa que está mais para baixo, depressiva, com assuntos negativos, a inteligência artificial também vai responder da mesma forma. Isso tem a ver, né? Não é porque a inteligência artificial está ficando triste, não tem a ver com isso. A gente até já gravou um episódio sobre isso, que a gente falou sobre a IA ficou estressada, lembra? E a gente falou, não, tem a ver com que ela vai aprendendo esse padrão e ela começa as respostas a partir de um espaço onde as palavras têm, né, uma semântica parecida. Então, é o primeiro estudo que mostra, né, que, tipo, essa interação do humano com a inteligência artificial pode criar um loop ali, um loop emocional. Mas tem estudos mais recentes, e aí eu trago um estudo que foi feito, na verdade são 2 estudos, que foi feito pelo MIT junto com a OpenAI. Quais são as conclusões deles? Ai, cara, é meio... Assim, eles descobrem várias coisas. Primeiro, assim, que a boa parte das pessoas, elas não interagem de uma maneira tão afetiva com a inteligência artificial ainda. Tem esse ainda que é importante. Mas tem um conjunto de pessoas, sim, que começam a interagir de uma maneira mais afetiva com a inteligência artificial. E o que eles... Uma das grandes sacadas desse artigo, o principal resultado, é que eles descobriram que aqueles participantes que confiavam e criavam vínculos com o ChatGPT eram os mais propensos a se sentirem solitários depois e a depender mais da inteligência artificial e menos do humano. Então, é um estudo que é importante falar, não, então quer dizer que o ChatGPT deixa as pessoas solitárias. Não, não é isso ainda, calma, gente. É um primeiro estudo, né, mas que traz algumas evidências. É um estudo, na verdade são 2 estudos, né, ele tem algumas limitações metodológicas, né, não tem um grupo de controle que eles conseguiram comparar ali, mas dá alguns sinais nesse sentido. Eu só espero que essas pessoas que se sentem mais solitárias não encontrem o Elon Musk visionário, porque ele é uma péssima companhia. Qual?